Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que eu sempre digo, a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, estamos aqui todas as semanas, né? Uma vez por semana ou duas, né? Sempre nós estamos aqui no Foco na Lição, na segunda-feira. Geralmente na quarta-feira nós estamos aqui junto com a aula completa. Então você já me conhece, eu sou o pastor Luiz Prates, um apaixonado pela escola dominical, assim como você, e junto com os meus amigos aqui, que também são tudo fã da EBD, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, sempre aqui à minha direita o Marcos e aqui à esquerda o William, para juntos a gente estudar a palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje para dar sequência ao estudo dessa preciosa revista que estamos estudando agora no quarto trimestre de 2022, que tem como tema a Igreja e o Espírito Santo. Nós estamos aqui vendo a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Lembrando a você que o comentarista dessa preciosa revista é o Bispo Ibe José do Carmo, nosso querido amigo, pastor presidente da AD Campinas, Goiânia, ali no estado de Goiás. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 9, que tem por título Os Dons de Cristo para o Aperfeiçoamento dos Salvos, que vai abordar os seguintes tópicos. Primeiro, conhecendo os dons ministeriais. Segundo, distribuição dos dons. E terceiro, variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Olha que lindo, não? Muito maravilhoso, muito tema aí para a gente estudar, uma bagagem maravilhosa para a gente hoje aprender aqui na aula. Por favor, pegue agora a sua Bíblia, a sua revista, o seu planinho de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora nosso estudo, começando aqui pelo pastor William Barros, que sempre começa aqui nosso vídeo, dando aqui a sua saudação, lendo o textual e a verdade aplicada. Então, pastor William Barros, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero também cumprimentar nossos companheiros aqui, pastor Prates, pastor Marcos, e a todos vocês que conosco mais uma vez estão aqui na nossa aula, dessa feita a nossa nona lição, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. O nosso textual está em Efésios capítulo 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E a nossa verdade aplicada vai nos dizer que os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. Também tendo aqui à minha esquerda o pastor Marcos Santana, nosso querido amigo que sempre traz aqui os objetivos da lição, a referência bíblica e dá início ao vídeo com uma oração. Pastor Marcos Santana, meu querido amigo, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, e aos nossos irmãos que nos acompanham. Objetivos da lição de hoje: apresentar a relevância dos dons ministeriais na igreja, mostrar que os dons ministeriais são atuais e expor a variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Textos de referência: Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 11, 12, 13 e 14. Convido os irmãos para estarmos agora orando. Pai nosso, que estás nos céus, glorificamos o teu nome, te bendizemos por tantas maravilhas que o Senhor tem operado na vida do teu povo. Te agradecemos pela tua provisão para a tua igreja, para que cada membro do corpo de Cristo seja capacitado, habilitado. Graças nós te damos por podermos estar envolvidos com a tua palavra. Desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento e conduz-nos pelo teu Espírito para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, chegamos à lição que trata dos dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Considerando que estaremos estudando nesta lição, baseados na Epístola aos Efésios, capítulo 4, eu inicio essa introdução deixando para os irmãos as seguintes sugestões que os irmãos podem recorrer para estudar, preparar sua aula, expor a lição, expandir o assunto. Primeira sugestão, a revista Betel Dominical do 4º trimestre de 2021, especialmente as lições 8 e 9, considerando que esta revista ela é sobre a Epístola aos Efésios. E também este livro da editora Betel, Efésios, do bispo Abner Ferreira, especialmente o capítulo 7. Tanto a revista como o livro serão excelentes auxílios para os irmãos estudarem a lição de hoje. Essa lição, ela trata de mais uma lista de provisões de Deus. É o que nós temos visto nestas últimas lições. Provisões de Deus para cada membro do corpo de Cristo. Visando o quê? Visando que cada membro seja edificado, aperfeiçoado, experimente crescimento, amadurecimento e seja atuante na obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Dentro deste assunto, vamos ler de novo a verdade aplicada. Os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos, até que ele venha. Eu destaco também nessa introdução que nós podemos identificar na Epístola aos Efésios a mesma estrutura que nós encontramos na Epístola aos Romanos, que foi visto isto na semana passada. Ou seja, Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo expondo que Deus planejou, Deus resgatou, Deus uniu judeus e gentios na família de Deus e os fez morada de Deus no Espírito. Agora, Efésios, do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ver que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele trata sobre a resposta por parte dos eleitos. A resposta que se espera por parte daqueles que foram eleitos, resgatados, que agora são membros da família de Deus. Paulo trata das virtudes que devem guiar os membros da família de Deus, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Que virtudes são essas que se esperam? Humildade, mansidão, longanimidade, amor. Paulo vai focar a relevância da unidade. Lembremos-nos, tenhamos em mente todo o tempo, ao longo desse estudo, que o contexto é a união
que Deus promoveu entre judeus e gentios. Então, Paulo foca a unidade e a função de cada um dentro do corpo, dentro da família de Deus, dentro do edifício de Deus. Cada um tem uma função. Se a memória não me falha, foi John Stott que identificou Efésios de 1 a 3 como a nova sociedade formada por Deus. E Efésios 4 a 6, os novos padrões estabelecidos por Deus para a vida na nova sociedade. Esta estrutura, tanto de Romanos como em Efésios, ela nos remete a um relevante princípio bíblico, ou seja, salvo e integrado à igreja, formando o corpo de Cristo. Não é um viver isolado, não é um viver indiferente. Atos, capítulo 2, versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Salvos e integrados à igreja. Ou seja, há dons e provisões de Deus para capacitar, habilitar cada um que é acrescentado à igreja, visando sua participação na edificação do corpo de Cristo. Nenhum membro de fora, nenhum membro passivo, nenhum membro só sendo assistido, mas todos participando, sendo beneficiados, sendo bênçãos, comprometidos. Vamos para o tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Essas provisões de Deus para o seu povo. Esse tópico trata de 3 aspectos: a atualidade dos dons ministeriais, a disponibilidade dos dons ministeriais e a importância de cada membro do corpo de Cristo lidar com consciência. Atualidade. Por que atualidade? Porque se trata de um processo contínuo, a edificação da igreja. Isso podemos atestar nos versículos 13 e 14 de Efésios 4. Disponibilidade. Qual é o fundamento para dizermos que esses dons estão disponíveis? É porque a fonte dos mesmos, ela é permanente. Versículos 7 e 11 de Efésios 4. Destaco no versículo 7 que é a graça de Deus dada. E o versículo 11 diz: Ele mesmo deu, fonte permanente. E consciência no exercício dessas provisões, desses dons. Versículos 12 a 16. Qual é o fundamento bíblico para a abordagem desses 3 aspectos? Ou seja, atualidade, disponibilidade e consciência. É Efésios, capítulo 4, versículo 12, como está na nossa lição. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está o fundamento bíblico para a abordagem desses 3 aspectos. Vide que o texto do tópico 1, nós encontramos que é promover o desenvolvimento espiritual e fortalecimento da Igreja de Cristo. Irmãos, enquanto a Igreja
está no mundo, seus membros precisam de desenvolvimento e fortalecimento. Subtópico 1.1, atualidade. Vide que os versículos 12 a 16 há indicação de expressões que apontam para um processo. Eu destaco essas expressões: aperfeiçoamento, para a obra, para a edificação, até que todos cheguemos, para não sermos enganados, crescimento e aumento do corpo. São expressões que tratam de que a igreja, indicam que a igreja, enquanto nesse mundo, está num contínuo processo e num crescente processo. Outro aspecto relevante quanto à atualidade dos dons é o aspecto comum aos outros dons relacionados. No versículo 11, qual é o aspecto comum entre os dons relacionados no versículo 11? Eu destaco anúncio, ensino, proclamação, doutrina. É interessante que apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, profetas são dons, são provisões que apontam para estas características comuns a todos eles: anúncio, ensino, proclamação, doutrina. E aqui, meus irmãos, nós podemos estar atentos ao seguinte: o aperfeiçoamento, o desenvolvimento, o crescimento e a edificação de cada membro do corpo de Cristo está intrinsecamente ligado à nossa relação com a palavra de Deus. Por isso que nós encontramos que trata-se de dons atuais, porque enquanto estivermos aqui, estaremos precisando dessa obra de Deus na nossa vida. Não podemos desprezar a nossa relação com a palavra de Deus. 1.2, disponibilidade. Versículos 7 e 11. Versículo 7, a graça dada a cada um. Versículo 11, Ele mesmo deu. Portanto, nós podemos atestar que esses dons continuam disponíveis, porque são provenientes de uma fonte permanente. E aí, quando eu estava preparando esse esboço, me veio à mente que, assim como no deserto, quando o povo de Israel se dirigia à terra prometida, Deus proveu tudo que era necessário para que o povo sobrevivesse, para que o povo continuasse em direção à terra prometida. A igreja, enquanto ela estiver peregrinando neste mundo, não faltará provisão de Deus. Efésios, capítulo 2, que é a primeira parte da estrutura da epístola, menciona a graça salvadora. E agora, Efésios 4, que é a segunda parte da estrutura da epístola, menciona a graça para serviço, a graça capacitadora. Nós podemos fazer um link com Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. A graça que se manifestou para salvar é também a graça que se manifestou para ensinar como os salvos devem viver neste presente século. Notemos que o versículo 11 diz: Ele mesmo deu. Ele quem, irmãos? O Cristo exaltado e glorificado, como nós encontramos no versículo 8. Paulo
ele cita um salmo e ele aplica o Salmo 68, verso 18, a Cristo. Subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A exaltação de Cristo é o triunfo de Deus retratado no Salmo. É interessante porque este registro em Efésios 4, 8, nos remete à estrutura que nós encontramos em um outro versículo, Atos, capítulo 2, versículo 33, na pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, ele enfatizou que Jesus Cristo, exaltado pela destra de Deus, recebeu do Pai a promessa e agora derramou, concedeu. Ou seja, a mesma estrutura que Paulo apresenta em Efésios 4. Provisão por Cristo é o que trata a lição de hoje. E isso nos remete ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E fechando esse tópico, 1.3, a necessidade de cada membro do corpo de Cristo estar consciente quanto à atuação desses dons na igreja. Tendo em vista que nós vimos nos outros subtópicos a parte de Deus, agora nós veremos a nossa parte. O subtópico 1.3, eu destaco esse texto. Todo aquele a quem o Senhor escolher como instrumento, ele conceder os dons para o ministério, deve servi-lo diligentemente, buscando compreender o que ele pode fazer para o crescimento e edificação da igreja. Irmãos, é interessante porque nós podemos abordar este subtópico levando em conta a consciência que o cristão deve ter quanto à fonte dos dons, a unidade que precisa ser promovida, preservada e propósito. A fonte, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, contribui para promover essa consciência da parte de cada um de nós. Paulo escreveu: o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Notemos que uma reflexão quanto à fonte dos dons, ela nos ensina que não há lugar para vanglória no exercício dos dons. Se atuamos na edificação da igreja, se nós estamos sendo atuantes, irmãos, é simplesmente porque recebemos de Deus. O que temos, recebemos do Senhor para edificar a igreja do Senhor para a glória do Senhor. Outro aspecto para refletirmos sobre a necessidade de estarmos conscientes. Primeiro, quanto à fonte. Segundo, quanto à unidade. Unidade é a grande marca destacada em Efésios capítulo 4. Lembremos que Paulo está falando para um povo que teve diferentes origens. Alguns eram judeus, outros eram gentios, diferentes temperamentos, diferentes histórias de vida, mas agora, pela graça salvadora do Senhor, estão todos unidos no corpo de Cristo. Unidade, mas não uniformidade. Característica marcante da família de Deus é a multiplicidade. Diferentes dons para diferentes pessoas.
há diversidade na unidade. E por último, importante que o discípulo de Cristo esteja consciente quanto aos usos dos dons, quanto ao propósito dos mesmos. Irmãos, eu aqui compartilho um texto que eu extraí de um dos muitos comentários que eu consultei. A função mais importante desses dons é mobilizar o restante do corpo de Cristo. Todos os membros são chamados a serem ministros. Eis aí a relevância de termos em mente o propósito que Deus tem ao conceder os dons. E eu encerro com a leitura desse texto que está no subsídio da Revista dos Professores, extraídos do livro de Donald G. Os preparatórios dons do Espírito são dados como Ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Os ministérios resultantes são estabelecidos na igreja por Deus. 1 Coríntios 12, 28. E os homens que os desempenham são dados por Cristo. Efésios 4, 11. Nem sempre lembramos suficientemente que Cristo tem o nome de o Senhor da Seara. Toda a Trindade está envolvida na capacitação, na provisão para o corpo de Cristo cumprir a sua missão, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Tendo já aprendido, meus irmãos, com o pastor Marcos Santana, no tópico 1 sobre conhecendo os dons ministeriais, e nisso nós vimos sobre a atualidade dos dons de Cristo, nós vimos sobre os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja e, por último, Cristo repartiu os dons com os homens. Nós entramos no tópico 2, a distribuição dos dons. A pergunta que eu faço inicialmente para cada pessoa que me ouve nesse momento, para cada pessoa que assiste essa aula, tanto alunos como professores, a toda a igreja de Jesus que assiste essa aula agora é a seguinte: vejam, se Jesus não permitiu que os discípulos começassem o seu ministério sem o revestimento de poder, sem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, se Jesus gasta tanta parte do Novo Testamento nas epístolas para ensinar sobre a realidade dos dons espirituais, dos ministérios do Espírito presentes na igreja, eu pergunto, olhando para o ministério de Jesus, aonde ele gasta o tempo do seu chamado pregando, ensinando, curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo maravilhas e sinais. Os apóstolos logo em seguida começam o seu ministério sendo batizados com o Espírito Santo, curando os enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus e fazendo sinais e maravilhas. A pergunta é: que tempo, que espaço deve ocupar no ministério cristão? Qual a importância no ministério cristão? Qual a importância na realidade e na existência da igreja agora? O batismo com o Espírito Santo e a pregação e ensino do evangelho acompanhado dos milagres, dos sinais, da manifestação do Espírito Santo com os dons e ministérios do Espírito. Se essa é a realidade de Jesus na terra, no seu ministério terreno, se essa é a realidade do ministério dos apóstolos, eu pergunto, qual deve ser a nossa realidade como igreja de Jesus na terra? O nosso propósito, o propósito da aula de hoje é mostrar a realidade dos dons distribuídos na igreja, para edificação da igreja, salvação dos perdidos, mas que precisa existir, acontecer. Não pode ser apenas história.
não pode ser apenas um conto, não pode ser uma fábula, não pode ser apenas fatos passados. A igreja de agora a igreja de agora precisa do poder do Espírito Santo, tanto como tem precisado em todos esses 2000 anos até aqui. Em vez, irmãos, de discutirmos agora, como vejo pessoas discutindo, é errado a pessoa não ser batizada com o Espírito Santo e pregar ou ser obreiro, é certo ou não? Irmãos, a nossa discussão é outra, deveria ser outra. Calma aí, irmão. Se eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda, está faltando busca. Eu vou clamar, eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, eu vou desejar isso, eu vou clamar por isso. O que é isso? Oração sem relógio, até receber. É o que? Vigília, é campanha, é de madrugada acordando para orar. Eu vou fazer minha parte, eu vou clamar, eu vou buscar até receber. É isso que é isso que essa aula precisa mexer com a gente, irmãos. Gente que está na igreja há anos e não é batizado, e agora começa a discussão. Mas será que o batismo é importante? Irmãos, pensem. O batismo com o Espírito Santo é fundamental na experiência cristã, tanto é que ele está na identidade da igreja no seu início, no início da história da igreja. Os dons espirituais estão na história da igreja, acompanhando a pregação e o ensino. Você olha para o ministério de Paulo e você vai ver curas, vai ver milagres, vai ver pessoas sendo ressuscitadas, vai ver demônios saindo de pessoas. Está na história da igreja. Você olha para o ministério de Pedro, a mesma coisa. Eu quero olhar para você, da mesma forma que eu quero de coração que você olhe para mim, e nós possamos pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho com a manifestação do Espírito, com curas, milagres, com sinais. E isso não nos leve a ser superstar dentro da igreja, não nos leve a um status de semideus de forma alguma, mas que nos leve a glorificar aquele que é dono de todos os dons e de todos os ministérios, o Espírito Santo. Tendo dito isso, introduzindo esse assunto, nós vamos ver a realidade da distribuição dos dons, e no nosso tópico 2 vai falar sobre apóstolos, no nosso tópico 2.2 vai falar sobre profetas, e o nosso tópico 2.3 vai falar sobre evangelistas. São 3 ministérios fundamentais, e a igreja não estaria agora aqui, nós não estaríamos agora falando aqui, se esses 3 ministérios não existissem nesses 2000 anos. Uma coisa interessante falar sobre isso aqui, e esse é um ponto importante, vejam, eu recebi uma pergunta de um aluno de seminário, uma ocasião. Ele falou para mim o seguinte: pastor, é verdade que nos últimos dias Jesus iria restaurar o ministério do apóstolo? Eu olhei para ele com aquela pergunta e eu disse: mas por que restaurar o ministério do apóstolo? Não, que não existe mais ministério do apóstolo, Deus vai restaurá-lo. Deus está restaurando nessa última hora. Eu falei: onde é que você aprendeu isso? Foi na Bíblia? Ele: não, foi num livro que eu li numa pregação. Irmãos, nunca deixou de existir o apóstolo, o ministério do apóstolo na igreja de Jesus. O fato de algumas denominações não terem usado a nomenclatura apóstolo na sua relação no ministério, não significa que o apóstolo não exista. O chamado do apóstolo é bem claro quando a gente olha para o Novo Testamento. Eles fundam igrejas. Eles preparam líderes locais, pastores, para aquelas igrejas. Eles estão lá estabelecendo igrejas, lideranças e seguindo e formando ministério. O trabalho do apóstolo é um trabalho extremamente importante. A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, apóstolo é aquele enviado por Jesus para abrir igrejas, fundar igrejas, preparar liderança, preparar ministros, preparar homens e mulheres para o chamado, para a vocação que foram chamados, para que a obra local possa se expandir e ali seguir e crescer, tanto ali como em outros locais. Então, esse trabalho, esse tipo de ministério jamais deixou de existir no nosso meio. Por exemplo, na Assembleia de Deus, a igreja a qual pertencemos, nós temos diáconos, auxiliar de trabalho, diáconos, presbíteros, pastores, nós temos bispos.
Nós temos igrejas que têm apenas diáconos, evangelistas e pastores, não tem presbíteros. Outras igrejas têm diáconos, pastores, têm bispos e apóstolos. Independente da nomenclatura que determinada igreja aqui ou ali utilize na sua hierarquia ministerial, nos cargos e funções que distribuem, o ministério do apóstolo não está preso a nomenclaturas. O ministério do apóstolo está na igreja e em execução, porque ele pertence ao Espírito Santo. É um ministério do Espírito. Não é o fato de uma igreja dizer, não, aqui não tem apóstolo, que o ministério do apóstolo não exista. Meus irmãos, a Igreja Assembleia de Deus é um exemplo disso. Quem pode duvidar que Paulo Macalão foi um apóstolo? Quem pode duvidar que Daniel Berg e Gunnar Wigner não foram apóstolos? Então entendam o que estou mostrando para vocês nesse momento. Nós estamos olhando a história da igreja nesse instante e vendo que só chegamos até aqui, só estamos onde estamos pelos apóstolos que Deus levantou com esse ministério tremendo de abrir igrejas, preparar lideranças, fundar trabalhos locais e preparar líderes, preparar pessoas para o seu chamado e vocação. Enxergar o chamado de alguém é um dom tremendo. Perceber, ter o tirocínio para determinadas áreas é uma habilidade, é um discernimento fundamental para o apóstolo. Então, nisso nós precisamos aqui restabelecer essa verdade. O fato de não termos em determinadas igrejas a função ou a nomenclatura apóstolo não significa que o ministério de apóstolo não exista. Ele existe nesses 2000 anos de história da igreja, jamais deixou de existir. E uma coisa simples e muito clara sobre isso é perceber uma coisa que é dita, inclusive, no final do nosso tópico 2.1, pelo nosso autor. Ele vai dizer no finalzinho, a Bíblia apresenta homens de Deus que também foram considerados apóstolos, além dos 12. Não é? Naquele sorteio que foi feito para levantar alguém no lugar de Judas, e nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus, mas é inegável, inquestionável o seu apostolado. Então, irmãos, o Espírito Santo está soprando, está levantando, está chamando homens e mulheres para o seu chamado. E, irmãos, eu quero aproveitar essa pequena palavra para dizer uma coisa para você. Não fuja do chamado que Deus tem na sua vida. Não se esquive, não dê desculpas, porque esse é o tempo, os campos estão brancos para a ceifa. Ou fazemos agora, ou perderemos para sempre o tempo e a oportunidade que Deus nos deu. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre os profetas, portadores da mensagem divina. Entenda uma coisa, se eu tivesse que fazer uma comparação aqui, eu compararia o ministério do profeta com o ministério de evangelista. Um aparece no nosso tópico 2.2, o outro no nosso tópico 2.3. Enquanto que ele mostra aqui, nosso autor, profetas portadores de mensagem divina, ele coloca o evangelistas portadores das boas novas. Vamos entender. O ministério do profeta é basicamente um ministério voltado para a edificação do corpo, enquanto que o evangelista é um ministério voltado para fora, ministério voltado para a salvação de almas. O ministério do profeta é tão importante quanto o ministério de evangelista, quanto é importante o ministério do apóstolo. Todos na igreja têm sua importância, têm sua razão de existir e o seu local de valor e de necessidade. Se tivéssemos agora o ministério de apóstolo, tivéssemos agora também o ministério de evangelistas, mas se não tivermos o ministério de profeta, a igreja não teria sobrevivido até aqui. O ministério do profeta, embora não seja idêntico ao do Antigo Testamento, nós precisamos enxergar uma diferença. Existem pessoas que recebem de Deus o dom de profecia e são usadas por Deus em profecia, mas isso não torna a pessoa um profeta. Não quer dizer que a pessoa tenha ministério profético. Por exemplo, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, vou pedir ao Alex para colocar o texto aí embaixo, vai falar, por exemplo, que Filipe tinha suas filhas, donzelas, jovens, que profetizavam. Porém, a Bíblia diz que aparece, no mesmo livro de Atos, um profeta por nome Ágapo, que profetiza para o apóstolo Paulo acerca de sua viagem e que ele seria preso. Então vejam, nós temos o dom de profecia na igreja
e temos o ministério profético. O dom de profecia é aquela pessoa que é usada por Deus para entregar uma mensagem profética. O ministério profético é um ministério específico, aonde trata de edificação do corpo, aonde aponta o erro e o pecado, e aonde admoestra contra heresias e falsos profetas, e leva e conclama para um tempo de santidade e para a volta de Jesus. O ministério profético é muito importante em nosso meio, mas há uma ressalva que eu devo fazer aqui. Um erro que muitas pessoas cometeram com o ministério do profeta é transformar esse profeta no seu líder. E você precisa entender uma coisa, cada coisa tem a sua importância se estiver devidamente no seu lugar. O profeta, embora tenha uma importância vital, se esse profeta não é o pastor da igreja, ele não é o seu líder. Se essa pessoa é um profeta realmente de Deus, honre essa pessoa, valorize ela, ajude ela a desempenhar o seu chamado, mas ela não é o seu pastor, ela não é a sua liderança. Existem pessoas que acabam seguindo tão cegamente essas pessoas que são, para elas, um profeta, que acabam até por dizimar para ela, pegar, se desfazer de bens, à torta direita, sem discernimento algum. E há uma linha muito tênue em relação a isso. Sabe, irmãos, algumas pessoas simplesmente se tornaram reféns desse tipo de pessoa, a ponto de só viajar, só comprar, só casar, só tomar decisões na vida se aquela determinada pessoa que para ele é um profeta de honra na vida dele, der o ok. Esse é o lado errado de tratar com o ministério de profeta. O ministério de profeta, por outro lado, não deve ser desprezado, porque infelizmente nós vivemos um tempo hoje que nós somos o povo que ama a profecia, mas não quer profeta. Nós gostamos de revelação e profecia, mas quando o profeta aponta o pecado, quando o profeta aponta o erro, quando o profeta chama para o conserto, nós não gostamos disso. No Antigo Testamento mataram profetas. E no tempo de agora, muitos acabam desprezando os profetas que trazem a mensagem de edificação e de exortação para a igreja, para um tempo de mudança, um tempo de despertamento, um tempo de quebrantamento e apontando para a nação um tempo de volta para Deus antes da tragédia, antes que seja tarde demais. Então nós não devemos desprezar o profeta, não devemos superestimar o profeta, mas devemos honrar e respeitar aquelas pessoas que Deus levanta com o ministério profético. É assim que se deve lidar com essas pessoas e dar ouvidos. Nós somos chamados por Deus, como cristãos, para ter discernimento. E nesse discernimento nós julgamos a profecia e não o profeta. Ou seja, calma aí, eu posso avaliar o que a pessoa me falou. Não, fulano falou que eu vou casar. Calma aí, eu já sou casado. Eu posso julgar a profecia, não a pessoa. Eu posso avaliar, não é porque a pessoa falou que eu tenho que fazer cegamente. É igual eu cheguei num evento agora, e o irmão revelou para outra pessoa, Deus está me revelando que você vai me dar um carro. A pessoa me procurou e falou, pastor, o que você acha disso? Eu falei, o ideal, irmão, seria Deus ter revelado a você para dar o carro a ele, e não revelar a ele para te pedir o carro. Então, no mínimo é estranho essa profecia, irmã. Essa profecia não bateu bem. Deus não é assim que Deus trabalha. E realmente era uma pessoa de caráter duvidoso, no mínimo, para ser econômico aqui nas minhas palavras. Então, entende o que estou mostrando para você? Então, nós precisamos respeitar e valorizar todos os ministérios do Espírito Santo. E também respeitar o ministério de profeta. Agora, no nosso tópico 2.3, vai mostrar o ministério do evangelista. O ministério do evangelista é um ministério que transcende um título ou um cargo. Filipe é chamado primeiro de diácono, mas desempenhava um chamado de evangelista. Vejam, Filipe aparece operando pelo Espírito Santo sinais de curas e milagres, pregando, e é primeiro chamado de diácono para depois ser chamado de evangelista, em Atos dos Apóstolos. Sabe, irmãos, não se consagra pessoas na igreja para trabalhar, se consagra pessoas que estão trabalhando. Eu estou aqui há 10 anos nessa igreja, não saio de diácono. E o que você está fazendo? Qual é o teu trabalho? Não se consagra, repito, pessoas para trabalhar, se consagra quem está trabalhando. Irmão, quem sente a chama ardendo, ele não está preocupado se ele vai ser consagrado, separado para evangelista
ou pastor, ele está preocupado em fazer a diferença, em ganhar alma. Ele se sente impulsionado, chamado por Deus. O coração arde pelas vidas. Agora, irmão, quando a pessoa só está preocupada com o título, só está preocupado com o cargo, e a alma dele não está compungida, ardendo pelas almas, eu não posso acreditar nesse chamado de evangelista. Irmão, e eu vou falar para vocês uma coisa, quantas pessoas acabam ocupando cargos ou funções que acabam matando o chamado deles? É preferível ser um diácono atuante do que um evangelista ausente, ser um evangelista incompetente e que não faz jus à imposição de mãos que recebeu. Irmão, o chamado de evangelista é um chamado que leva pessoas aonde ele chegar, ele sente a necessidade de ganhar almas. Olha que coisa interessante. Eu estava em Israel, eu cheguei ontem, nós estamos gravando essa aula aqui, e um dia antes de gravarmos a aula aqui, eu cheguei ontem de Israel. No hotel que eu fiquei hospedado, eu encontrei um casal de jovens, um casal que são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos, próximo à Califórnia. Havia na recepção do café da manhã um casal que não era crente. O rapaz falou assim, eu estive antes de viajar para cá no Cristo Redentor. O rapaz que veio dos Estados Unidos virou para ele, você sabe o que significa a palavra Redentor? Irmãos, em 5 minutos, ele tinha acabado de evangelizar aquele casal. Qualquer coisa, qualquer frase, uma palavra que você desse, ele pegava aquela palavra ou frase para apresentar Jesus, o que morreu na cruz e ressuscitou. Sabe o que é isso? Eu disse para ele, você é um evangelista, você é um chamado, sabe, coisa linda. Então, irmãos, seja profeta, evangelista ou apóstolo, vivamos o nosso chamado, busquemos em Deus crescer naquilo que fomos vocacionados, que Deus possa nos guardar e nos abençoar e que possamos viver à altura do chamado que Deus nos deu. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Muito bem, eu quero agradecer aqui os meus amigos, aqui que já falaram, me antecedendo aqui no ponto 1, pastor Marcos Santana, comentando aqui sobre conhecendo os dons ministeriais. No ponto 2, o pastor William Barros, que comentou aqui sobre a distribuição dos dons. E agora, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, comentando aqui o ponto 3. O ponto 3, que nós temos aqui como a chamada variedades de dons e a multiforme graça de Deus. Meus irmãos, seguindo aqui a nossa revista, conforme está aqui, de acordo aí com Davi Lin, né, que faz um comentário aqui sobre a teologia sistemática, eu peguei uma parte do que ele comenta aqui, ele diz que cada crente é um membro do corpo de Cristo. Portanto, cada um de nós, os membros do corpo de Cristo, precisamos de todos os irmãos e de todos os dons. Na verdade, é necessário que na igreja, né, nós estejamos sempre dependentes, um irmão do outro, sempre unido, saber que a igreja é isso como uma mão, cada dedinho, né, tem a sua importância e fazem parte assim, né, da nossa mão. Imagine se tirar um dedo, a gente vai sentir uma diferença. Então, nos dons espirituais também, nós precisamos com zelo buscar os dons espirituais conforme diz a palavra de Deus. Mesmo quando as pessoas manifestam os mesmos dons, fazem-no de maneira diferente e com resultados diferentes. Por isso é que a igreja, ela se desenvolve e vai se fortalecendo a cada vez mais. Então eu acho interessante, você professor, se puder começar esse ponto, trazendo essa explicação, que está logo aqui na nossa revista, eu acho que vai trazer um pouco de luz para os nossos alunos. No 3.1, o tópico diz, pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. Eu peguei aqui um texto que também está na revista, que diz assim, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós, conforme Tito 2, 7 a 8. Olha que interessante. Tudo isso para que o adversário não encontre em nós brecha, para que ele não encontre em nós brecha e não tenha o que dizer de nós, né? A gente precisa se manter através de uma vida santificada, de uma vida aproximada de Cristo,
a gente ser uma pessoa que não tem que sofrer nenhuma repreensão, porque assim a gente sendo, amando os irmãos, em unidade na igreja, buscando exercitar os dons que o Senhor dá para a igreja, para os membros, e Ele só distribui os dons com a finalidade do fortalecimento do corpo de Cristo, nunca visando apenas uma glória pessoal, não, nada disso. O Senhor nos entrega o dom para que esse dom seja trabalhado em prol do corpo de Cristo. É um ajudando o outro. Assim o fazendo, o inimigo, ele não vai ter o que falar de nós. E a gente não vai ter que passar vergonha, porque ninguém vai ter o que dizer da gente, a não ser coisas boas. Apesar de que aquele que fala mal, ele sempre vai falar mal, né? A gente fazendo a coisa certa ou não, sempre vamos ter os críticos. Faz parte da vida. Mas o que importa é a gente ter a consciência de que a gente está seguindo aquilo que a palavra de Deus determina. Através do ministério pastoral, o ministro conduz as ovelhas, nutrindo-as com alimento sadio e consistente através de um comando forte e servidor indispensável para a ampliação da igreja. Conforme o bispo Abner Ferreira, o pastor do rebanho de Deus é o homem que leva em seu coração o povo de Deus, que o alimenta com a verdade, que vai em sua busca quando se extravia e que o defende contra tudo que pode ferir ou destruir a fé. Nós vamos encontrar referência bíblica em João 10, 11 até o 14 e Hebreus 13, 7 e 17. Então esse é o papel do pastor, conforme está aqui no 3.1, pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. Então o que o pastor que é responsável, cheio do Espírito Santo faz? Então ele faz isso, ele cuida, ele zela, ele ora, ele busca quem está extraviado. Então ele faz esse trabalho porque esse é o pastor, é o trabalho do pastor. E assim nós podemos fechar o ponto 3.1, vamos então ao 3.2, que o tema é doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Para comentar esse ponto, eu fui buscar algumas informações adicionais, porque eu achei interessante compartilhar com vocês aqui. Se vocês acharem também válido, vocês também podem trazer isso no seu âmbito de classe, da sua igreja, né? Porque nós sabemos que nós estamos presentes em todos os cantos dessa nação e até fora dela. Então nós temos público das diversas características, né? Nosso público ele é bastante, não é igual, todo campo é igual, não. Então tem cultura diferente, jeito diferente, uma classe não é igual à outra, na sua formação, das pessoas que chegam. Então é importante, eu penso, você dar uma analisada nessa informação adicional, porque aqui está falando sobre doutores. Doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Na escola, quando a gente estuda, você vai para a faculdade, você se formou, você é um bacharel, não é isso? Depois do bacharel, você faz o quê? Você faz, no caso, por exemplo, um advogado, ele vai prestar uma prova para pegar a sua autorização, a sua OAB e tal. Depois do bacharel, você faz o quê? O pós-graduado. Depois do pós-graduado, você faz o quê? O mestrado. Depois do mestrado, você faz o quê? O doutorado. Então, é essa escala. Por que eu trouxe isso? Para mostrar a diferença do mestrado para o doutorado. O que é um mestrado? O título de mestre é dado a estudante que desejam seguir carreira acadêmica e, para isso, comprometem-se a ir mais a fundo em uma determinada linha de pesquisa. Para obter o título, além de cumprir os créditos, é preciso defender uma dissertação sobre o tema. Então, a pessoa, ele se formou, ele está pronto, então ele faz mais amplia o seu estudo. Então, ele faz um mestrado. Tem as características, eu não quero entrar em detalhes, eu quero apenas, resumindo, para mostrar por que eu trouxe esse assunto para cá. Já acontece de você receber muita gente na sua igreja dizendo doutor, mestre, doutor, fulano de tal, às vezes o pregador se PhD. Então,
Eu estou acostumado a lidar com esse tipo de currículo que aparece e as pessoas às vezes pensam que a gente não tem conhecimento, que a gente, sabe, meus irmãos, o povo de Deus não é tão leigo assim não. O povo de Deus é um povo humilde, sim, mas é um povo que estuda, é um povo que lê a palavra, é um povo que se atualiza. Cada um de nós, dentro da nossa condição, a gente está sempre procurando conhecer. Hoje a gente tem informação disponível aí à vontade. Então não dá para chegar assim com carteirada e achar que vai sair bem. Principalmente quem é aluno da escola dominical. Quem é aluno da escola dominical ainda tem essa oportunidade de sair na frente. Porque no âmbito da EBD, a gente trabalha também essas questões. Então para você ser um mestre, você acabou de fazer um curso, já é mestre, já é doutor? Calma aí, não é assim não. Para você ser doutor, você tem que fazer um doutorado. Para você ser um mestre, você tem que fazer um mestrado. Então, na boa, professor, oriente os irmãos, os pregadores novos, esses irmãos cheios, ainda mais que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, os irmãos muito avivados aí e tal. Orienta eles se apresentarem apenas como servo. Já está bom demais. Sempre que pergunta qual é o meu currículo, servo, apaixonado de escola dominical. Irmão, não tem coisa melhor para me classificar. Se você quiser me classificar, qual é o meu currículo? Servo. Um servo que ouve a palavra de Deus, que ama a escola dominical, um apaixonado pela EBD, que está aprendendo. Dia a dia eu estou aprendendo. Mas você não... Sim, a gente estuda, a gente tem... Mas sabe, não faz parte da minha formação usar isso. Até porque eu acho que isso é irrelevante. A gente precisa ser valorizado pelos que estão de fora. As pessoas têm que olhar a gente e reconhecer quem a gente é. Não a gente sair gritando quem a gente é. Então, eu estou trazendo isso para você, professor, aprofundar um pouco mais sobre a diferença de um e outro, quanto tempo demora para ser um mestre, um doutor, que linha que ele escolhe, né? Como é que faz, tal. É importante você trabalhar esse lado, até porque nós temos muitos professores extremamente qualificados no nosso meio, que são realmente doutores, né? Que são realmente mestres. Nós temos, graças a Deus, nós temos muito. Eu estou trazendo aqui esse adendo para você trabalhar, porque tem muitos que apresentam, dão um cartãozinho para a gente, doutor, PhD. Vou falar um pouquinho sobre isso. E doutorado? Esse é basicamente o último degrau dos estudos. Há apenas programas de pós-doutorado que não tem título. Ou seja, após esse daí, depois do doutorado, o que tem? Há programas de pós-doutorado que não tem título. No doutorado, o aluno, pesquisador, precisa defender uma tese, ou seja, apresentar uma informação nova a respeito do tema do estudo que escolheu. Tanto no mestrado quanto no doutorado, o estudante conta com a figura do professor, orientador, que vai caminhar com ele ao longo da elaboração e a execução do projeto de pesquisa. Então veja que para ser um doutor, não é tão simples assim. Então é preciso que as pessoas tenham consciência. Se você é um doutor, ok, se apresente como doutor, mas para dizer que é um doutor, você tem que ter feito passado, você tem que merecer o título. Você tem que ter estudado para isso. Isso leva anos, leva dedicação, leva tempo. Então, glorifique a Deus, você já é um professor de EBD, você já é um abençoado, você é um servo, você é uma serva, mas procure estudar. Estudar é bom, fazer mestrado, doutorado é ótimo, pós-doutorado, louvado seja Deus, né? Mas isso daí apenas, eu estou trazendo isso aqui, repito, porque o título está faltando. Está falando 3.2, doutores, aqueles que ensinam a doutrina cristã. Então quando aparecer alguém, esse é doutor em teologia, é doutor em divindade, é PhD não sei o quê, ótimo, louvado, seja bem-vindo. Mas é bom conhecer o currículo do irmão. Ok, mostra aí o seu currículo, qual foi a faculdade que você estudou, onde foi que você se formou, cadê o seu diploma, cadê aqui, entendeu? Aí a pessoa tem que entender que é por aí, ok, meus irmãos? Apenas eu estou trazendo isso aqui para dar a você esse caminho e essa dica, que eu acho importante você aprofundar isso e você trabalhar isso para deixar bem claro
para que não haja dúvida na cabeça dos irmãos, ok? E tem também o PhD, como eu falei, né? O que é PhD? Eu fui pesquisar. PhD em tradução literal quer dizer doutor em filosofia. Traduzindo no português é isso, simplificando. Apesar disso, esse título não é concedido somente para doutor em filosofia, ok? O título é para isso, mas apesar de também se dar PhD também para outros. Trata-se de um grau acadêmico mais alto e, a rigor, é o mesmo que um doutorado, com a diferença de que a sigla PhD geralmente é utilizada para se referir a programas de doutorado no exterior, aquele que fez um doutorado no exterior. Então, professor, repito, talvez eu nem seja a pessoa mais indicada para trazer isso aqui, mas eu estou levantando. A minha ideia aqui é levantar o assunto e deixar com vocês, para vocês aprofundar isso e abordar para trazer luz, porque a nossa escola dominical tem que ser um lugar onde a gente verdadeiramente aprende e cresce. O slogan da AD Madureira aqui na Igreja Mãe, da nossa escola dominical aqui na AD Mãe é EBD AD Madureira, aqui a gente aprende e cresce. Qual é o slogan da sua? Seria muito importante, comenta aí, deixa aí no comentário, na minha igreja, aqui na AD Madureira Mãe, o slogan é EBD AD Madureira, aqui a gente aprende e cresce. E para aprender e crescer, a gente de fato precisa trazer esses estudos através da Escola Bíblica Dominical, ok? No Novo Testamento, os doutores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Muito importante atentarmos para o fato de que o ensino no contexto do corpo de Cristo requer dom concedido por Deus. Vamos aí então a um texto. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 a 7. Segundo Edinaldo Renovato, entre os dons ministeriais concedidos por Deus para a edificação e aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais está o de doutor ou mestre. Não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs por falta de entendimento acerca do seu valor ou até por preconceito contra esses termos. Então, no âmbito da EBD, nada de preconceito. Vamos amar o estudo, vamos amar o aperfeiçoamento, vamos incentivar os irmãos a estudarem, se matricularem nas escolas de ensino, além da EBD, fazer um seminário aí, fazer teologia, estudar aí na igreja. Você tem a direção da igreja onde você está. O que não pode é ficar sem estudar, amém, meus irmãos? Nada de preconceito. Não conheço. Então, quando a gente não conhece, se fecha. Então, que tal usar a EBD para aperfeiçoar, abrir a mente, né? Para a gente crescer na graça e no conhecimento. Finalizando aí o 3.3, outros dons ministeriais a serviço da igreja. E eu começo com esse texto. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, olha aí, presta atenção, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 de Pedro 4, 10 a 11, olha que maravilha, tudo tem que finalizar nesse objetivo, glorificar a Deus através de Jesus Cristo, porque somente a Ele pertence a glória, o poder para todos sempre. E finalizando aqui, interpretando o bispo Abner Ferreira, que fez um comentário, eu peguei aqui, Deus nos coloca em condições adequadas para liderar, para conduzir, para cuidar e para instruir o corpo de Cristo, pois Deus concedeu a algumas pessoas, né, alguns obreiros, alguns membros, alguns servos, em particular, para que treinem os outros membros, para que todos os santos sejam treinados para algum aspecto do trabalho dentro do ministério, o que resultará no crescimento do corpo de Cristo. Graças a Deus, que Deus nos dá esses homens e essas mulheres que são capacitadas, que
além de serem escolhidas por Deus, estudaram, se aperfeiçoaram e estão aptas aí, nos ensinando e fazendo a gente aprender cada vez mais. E assim, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Meus irmãos, o que nós aprendemos na lição de hoje? Lá no ponto 1, com o pastor Marcos Santana, que os dons ministeriais são ofertados aos crentes para promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da igreja. E no ponto 2, com o pastor William Barros, que há uma diversidade de ministérios distribuídos por graça aos que estão em Cristo, capacitando-os para serem instrumentos do Espírito Santo. E aqui no 3, comigo, que os dons ministeriais capacitam o cristão para servir ao Senhor e à igreja. Qual a conclusão que nós podemos tirar disso tudo? Conforme aprendemos na presente lição, vimos que os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja, para que esta cresça gradativamente. Novamente, tudo isso que o Espírito Santo dá, abre a nossa mente, nosso entendimento, é tudo para servir. Eu tenho um slogan que eu uso, que na verdade eu não sei quem que trouxe, você pode até colocar aqui nos comentários, mas é assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, nós na igreja, tudo que recebemos do Senhor é para colocar à disposição. Eu estava conversando aqui no nosso intervalo com o Alex, que grava aqui para a gente, é o nosso cameraman, é o nosso produtor aqui, e ele estava dizendo exatamente isso, que a vida dele, o ministério dele é servir, que ele está pronto para tudo, uma coisa que eu achei interessante. Falei, eu até quero comentar isso na aula de hoje. Então eu quero, Alex, aproveitar você que você está aqui atrás dessa câmera, mandar para você meus parabéns e dizer que é exatamente isso que eu conheço de você. Sei que você é um maravilhoso servo de Deus, um valoroso cristão que ama a obra de Deus e que realmente, durante todo esse tempo que a gente conhece você, você realmente merece esse título de um servo que vive para servir. Que Deus continue, Alex, te abençoando, abençoando a sua família e que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem, nos reuniremos novamente aqui nos estúdios da Editora Betel para estudarmos a próxima lição, que tem a lição de número 10, que tem por título O Amor, Marca do Cristão Cheio do Espírito Santo. E aí, você gostou dessa aula? Deixe seus comentários aqui. Vamos juntos fazer a EBD cada vez mais e melhor? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Por favor, junte-se a nós numa palavra de oração. E eu convido agora o pastor William Barros para estar orando. E com esta oração, a gente despede dos irmãos. Até a próxima. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais esta aula. Te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, pedindo, ó Pai, que mais uma vez a tua palavra possa alcançar corações, tocar em pessoas de forma profunda, perene, ó Deus, e crendo que ela não volta vazia, já te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.